Seja bem-vindo ao canal da Paz. Inscreva-se no canal, deixe o seu like, compartilhe mensagens de amor, paz, fé e esperança. Eu quero dizer para você que o cristianismo ele é autossustentável, mas o cristão ele não é autossustentável, ele é sustentado pelo cristianismo. O cristianismo é autossustentável porque ele está sustentado e tem a base, o fundamento em Jesus Cristo. Jesus Cristo ele é autossuficiente, nós não. Nós necessitamos de ser alimentados espiritualmente, sustentados espiritualmente. E mesmo depois de salvos no céu, nós dependeremos sempre da fonte de vida que é Jesus Cristo, porque Ele que deu a sua vida por nós, o sopro de vida é Ele que nos dá, Ele que nos garante, e lá no céu, no milênio, e depois aqui nesta terra renovada, como diz Apocalipse 21 e 22, esta terra será renovada e nós aqui nos alimentaremos da árvore da vida, e dela nos alimentaremos e dela viveremos eternamente. Então a nossa vida, a vida eterna, ela é sustentada pela fonte de vida autossustentável que é Cristo Jesus. Jesus, ele nos ensinou 3 coisas práticas para nossa sustentação espiritual, para o nosso cristianismo manter-se vivo, saudável e atuante. Então vou ler os versos 29 do capítulo 1 de Marcos 1, 29 ao 39, diz assim: E logo saindo da sinagoga, Jesus, foram a Jesus, Simão e André com Tiago e João. Então, e logo saindo da sinagoga, foram à casa de Simão e de André com Tiago e João. E a sogra de Simão, que era Pedro, estava deitada com febre, e logo lhe falaram dela. Disseram para o mestre: Senhor, a sogra de Pedro está doente. E então, chegando-se a ela, tomou pela mão e levantou-a, e a febre a deixou e servia-os. Ela foi curada por Jesus naquele instante, e depois de curada ela passou a servir. Vejam que aqui já temos um primeiro aprendizado. Quando nós somos alcançados por Jesus, por nosso Salvador, assim que somos alcançados, somos curados, a nossa alma é curada das enfermidades do pecado, nós passamos a servir. Ela aqui estava servindo literalmente, mas nós passamos a servir espiritualmente as pessoas e também materialmente. As pessoas salvas realizam as obras de Jesus enquanto é dia. E toda a cidade, melhor dizendo 32, e tendo chegado à tarde, quando já se estava pondo o sol, trouxeram-lhe todos os que se achavam enfermos e os endemoniados, e toda a cidade se juntou à porta. E curou muitos que se achavam enfermos de diversas enfermidades, e expulsou muitos demônios, porém não deixava falar os demônios porque o conheciam. Jesus, ele não tinha descanso. Aonde ele estava trabalhando. Aonde ele estava pregando. Onde ele estava curando. Onde ele estava se relacionando, fazendo amizades, cumprindo a sua missão. E levantando-se de manhã, diz o verso 35, bem cedo, fazendo ainda escuro, saiu e foi para um lugar deserto, e ali orava. E seguiram-no Simão e os que com ele estavam, e achando-o lhe disseram: todos te buscam, mestre. E ele lhes disse: vamos às aldeias vizinhas, para que eu ali também pregue, porque para isso vim. E o verso 39, finalizando: então Jesus pregava nas sinagogas, ou seja, nas igrejas deles, por toda a Galileia, e expulsava os demônios. 3 coisas que nós precisamos aprender, que faz o tripé da sustentação da nossa vida espiritual, do nosso cristianismo. Primeiro, a comunhão com o Pai. Diz o verso 35, e levantando-se Jesus bem cedo, bem de manhã, ainda se fazia escuro, saiu para um lugar deserto e ali orava, e ali mantinha comunhão
com o Pai. A nossa comunhão é fundamental. Todas as manhãs, seja você lendo a palavra de Deus, orando, jejuando, né, de alguma forma, você está tendo uma comunhão. É preciso ter comunhão. Em segundo lugar, Jesus se relacionava. Olha que Jesus foi saindo da igreja onde ele estava se relacionando com a membresia, com as pessoas que ali estavam, foi para a casa de Pedro, a sogra de Pedro, e lá se relacionando em família agora. Na igreja coletivamente, agora em família, ele se relacionava. E também Jesus, ele não só se relacionava, ele se misturava com as pessoas, com o povo, mas ele também pregava, ele cumpria a sua missão. Diz os versos 38. Vamos, disse Jesus, vamos às aldeias vizinhas para que eu ali também pregue, porque para isso vim. Olha só, vamos aqui repetir para aprendermos. Jesus, ele mantinha comunhão, ele se relacionava com as pessoas e ele cumpria a missão. Comunhão, relacionamento e missão. Isto é fundamental, porque o cristianismo, ele é a obra de Cristo, é Cristo que mantém, é autossustentável. Mas o cristão, ele é sustentado por este tripé, pela fonte de vida, de paz e luz que emana de Jesus Cristo. Ele é a fonte, ele é a água, a fonte de água viva, e aqueles que dele beberem jorrarão para a vida eterna, e nunca mais teremos sede. Que tal? Vamos orar? Quem sabe você esteja precisando de oração. Quem sabe você esteja dizendo no seu coração: eu preciso realinhar a minha vida, recentralizar o meu GPS, eu preciso acertar o meu rumo, acertar as minhas contas com Jesus, com Deus. A sua vida vai melhorar, a sua vida vai se transformar e você será uma nova pessoa em Jesus Cristo. E você então viverá em comunhão com Jesus, em relacionamento com o seu próximo e cumprindo a missão. Feche os seus olhos nesta quarta-feira, incline a sua fronte, se puder, e oremos. Bom Deus, queremos imitá-lo, imitar a Jesus Cristo. O Senhor esteve aqui neste mundo na pessoa maravilhosa de Jesus. Jesus foi para o céu, mas deixou o Espírito Santo. Queremos imitá-lo, sermos semelhantes ao Senhor, na comunhão, no relacionamento e na missão, no trabalho. Assim oramos agradecidos para que o Senhor nos transforme, para que o Senhor alcance a nossa vida e o nosso coração e nos faça pessoas diferentes, o sal da terra. Nos faça verdadeiramente um instrumento de Tuas mãos para ajudar os necessitados, salvar as almas, os cativos do pecado, libertarmos aqueles que estão presos nos vícios deste mundo. Assim oramos agradecidos em nome e pelo poder de Jesus, rogando a presença do Espírito Santo, oramos. Amém. E lembre-se, amigo, amiga, aquele que ouvir a palavra de Deus, este habitará seguro, em paz, tranquilo e sem temor. Fique com Deus, amo vocês. Tchau, tchau.